Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Por falar na aula, vamos ver o que nós temos para hoje? Olha só, nossa aula 5 nós temos revisão e avaliação da nossa primeira unidade. Vamos iniciar nossa aula? Vamos iniciar a nossa revisão falando aí de linguagem formal e informal. Nós já sabemos qual é a situação de uso de uma e de outra, mas nunca é demais a gente rever. Nesse contexto aí de revisão, vocês também podem ir anotando palavras desconhecidas, palavras que vocês não lembram o significado, expressões, tópicos gramaticais. Vão fazendo aí essa análise e anotando aquilo que, principalmente, aquilo que vocês ainda têm dúvidas, tá certo? Vamos iniciar com a linguagem formal, olha só. Na nossa linguagem formal, então, a linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais. Em resumo, então, essa definição aqui é um resumo bem restrito, do que é linguagem formal. Então, é uma linguagem que está presente na norma, que é chamada também de norma culta, e ela está presente nos dicionários, tá? E contém ali todas as regras gramaticais. Quando utilizamos a linguagem formal, dizemos, estamos falando que a pessoa está utilizando todas as regras gramaticais corretamente e dando ênfase, utilizando, escolhendo bem aí o vocabulário, tá certo? Que situações nós usamos, então, a linguagem formal? Nós utilizamos a linguagem formal em alguns desses tópicos aqui, na verdade em todos eles, mas também essa definição não dá conta de todas as outras situações, Você pode, por exemplo, na conversa com um colega, falar corretamente utilizando a língua formal, a linguagem formal, nada impede. Mas nesses locais aqui, nessas situações, é meio que obrigatória a utilização da linguagem culta ou da linguagem formal. Business emails, que são os e-mails de negócio, você não vai se dirigir a um cliente de qualquer forma, você vai tratar de uma forma respeitosa e tudo mais. Academic writings, todas as escritas, tudo que é produzido na academia, ele deve ser utilizado, deve ser passado adiante, utilizando a norma culta ou a linguagem formal. Official documents, então todos os documentos oficiais, eles também precisam estar de acordo com a linguagem formal, tá? Não pode ter gírias ou qualquer outro elemento que torne essa linguagem informal dentro dos documentos oficiais. E reports. Reports aqui, uma vez mais, ele não se refere somente a reportagens, mas todos os relatórios. Normalmente, relatório de desempenho de uma empresa, por exemplo, é muito provável e é necessário que esteja sendo utilizado aí a linguagem formal. Quando eu falo linguagem formal, a linguagem também, a língua inglesa nesse caso, não só na língua portuguesa, tá bom? Linguagem formal, vamos ver? A linguagem formal, então, ela é caracterizada, ela é chamada também de linguagem coloquial, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Então, quando a gente define-a como uma linguagem que nós utilizamos numa situação coloquial, ou cotidiana, resume bem a situação de uso dessa língua. Quais exemplos nós temos aí de situações onde nós utilizamos a linguagem informal? Olha só, nós temos então everyday conversations, conversa do dia a dia, aquelas conversas despreocupadas com amigos, com parentes, com familiar. Não está presente aqui, não está contemplado aquela fala, por exemplo, com um juiz, por exemplo. Você vai ter uma escolha melhor e com mais cautela, o seu vocabulário não vai utilizar ou utilizar menos a linguagem informal, tá? Então, everyday conversation é aquela do dia a dia, com colegas, com familiares. Personal emails, e-mails pessoais, aquele que você envia para um colega mostrando algo. Então, ali pode haver uma despreocupação com a linguagem formal, tá? Você pode falar aí de um jeito mais descontraído, coloquial, utilizando gírias e tudo mais. Spontaneous speech, aquele discurso espontâneo, quando alguém pergunta sobre algo, opinião sobre algo, você vai dar a sua opinião. Não há necessariamente uma preocupação com a escolha das palavras. Nesse caso, pode-se utilizar, então, a linguagem informal, porque não há essa preocupação.
Todos esses elementos aqui, todas essas situações, elas podem ser utilizadas para falar, né, utilizando aí a linguagem formal, nada impede. Mas são locais que normalmente, né, nós utilizamos linguagem informal. Nós temos então text messages, que são as mensagens de texto, muito comuns hoje, né, na era das redes sociais, no nosso tempo, muito comum. Ali é um local onde se proliferam as abreviações, né, formas mais rápidas de comunicação, exigem também um encurtamento de frases, de palavras, que são as abreviações, que são características assim muito fortes da linguagem informal. Então são nesses locais onde as pessoas utilizam bastante a linguagem informal, tá certo? Inclusive é nesse local onde neologismos e outras expressões também circulam ali com mais facilidade. E talking to peers, falar com colegas. A palavrinha peers, ele substitui, então, um sinônimo de colleagues ou brothers, friends, palavras desse tipo, tá? Peers, então, é colegas mesmo, né? Amigos ali do dia a dia, tá certo? Então, são essas situações onde normalmente nós utilizamos a linguagem informal. Não se resume, né? Todas essas situações não estão contempladas, existem outras situações, mas dá uma ideia de quais situações eu utilizo um ou utilizo outro tipo de linguagem, tá? Reiterando, não há uma obrigação de utilizar uma linguagem formal nesses casos. Você pode fazer a escolha da linguagem formal também, certo, gente? Ainda um pouquinho mais sobre linguagem formal e informal. Vamos lá. Em formal language, né, em língua ou linguagem formal, grammar is more complex and sentences are generally longer. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui, explorar um pouquinho essas frases, né? Nós temos então na primeira aqui. We regret to inform that that the delivery will be delayed due to adverse weather conditions. Então nós temos aqui. Nós lamentamos, né, informar você, olha só, que a entrega, the delivery, é uma palavra que nós estamos utilizando bastante, né, na língua portuguesa, will be delayed, estará atrasada, due to. Essa preposição aqui, gente, ela é uma preposição que a gente utiliza bastante, né? Ela é bastante conhecida, mas a gente tem outras que substituem corretamente. Por exemplo, because. Essa aqui, ela é um pouquinho, vamos dizer, formal, tá? Ela é um pouquinho melhor do que because. Então, a escolha do meu vocabulário também vai determinar se eu estou utilizando linguagem formal ou informal. Então, nós lamentamos informar-lhe que a entrega estará atrasada por causa, due to, adverse weather conditions, por causa das condições de tempo, né, adversas. Aí nós temos o segundo exemplo aqui. We would be grateful if you would take us home. Nós estaríamos gratos, ou ficaríamos gratos, se você nos levasse, aliás, para casa. Repare que a utilização desse verbo modal, ele é também uma característica de linguagem formal, tá? Primeiro que ele parece um pedido cheio de educação, né? Ele carrega muito esse sentido, esse verbo modal, e ele também é um modal que nós utilizamos também como característica de linguagem formal. Esses dois exemplos, então, eles evidenciam que nós normalmente, né, quando queremos expressar uma linguagem formal, nós temos uma preocupação, então, com a escolha de palavras, tá? Palavras mais adequadas. E essa escolha de palavras, ela passa também por um profundo conhecimento de vocabulário, como está aqui, né? Grammar is more complex, então nossa gramática, nossas estruturas de frases, de períodos, elas são mais complexas e as orações, né, as sentenças são normalmente maiores, né, mais longas. Isso são características de linguagem formal. Repare que ele está conectado ali com um conhecimento amplo de vocabulário. Conhecendo o vocabulário, tendo vocabulário amplo, eu tenho recurso para escolher quais palavras eu devo utilizar, tá bom? Então, a linguagem formal, né, ela tem essas características aí, passa pelo uso correto das palavras, a escolha correta dos vocabulários, ok? Das palavras que eu vou utilizar. Então, em suma, utilize o seguinte: verbos modais, utilize sempre que possível could, may e would em substituição ao can. Use modals like could, may, would
instead can. Então, utilize verbos modais, esses em azul, né? O could, o may e o would, no lugar de can. Esse verbo modal can, que significa também poder, né? Ele é um verbo normal, ele também é um verbo modal. Ele tem, é um verbo que nós utilizamos bastante na língua inglesa, mas ele é um verbo que passa uma ideia um pouco mais ríspida de falar, tá? Em podendo evitar isso, utilize, então, substitui por could, por exemplo, que vai dar poderia, né? Ele vai se dirigir, pedir algo a alguém, você vai utilizar, então, o verbo could, e você vai passar um pouco mais uma ideia, assim, de educação, de respeito, e não tão ríspido como can. A gente até tem uma piada interna, quando você vê em um país estrangeiro alguém pedindo can you help me, ou então utilizando o can, a gente já sabe que é brasileiro. E ele é um verbo que, obviamente, pode ser utilizado, mas a depender do contexto, a escolha dele na construção da minha frase, da minha oração, ele pode baixar a qualidade da minha fala, né, e parecer, por vezes, ríspido. É ilegal? Não é correto utilizar? Não, não é nada disso. Só que tem palavras melhores para ser utilizado. Esses 3 exemplos aqui, por exemplo, could substitui perfeitamente o can, may também, e o would. Ambos são verbos modais. Então, a linguagem formal passa muito aí pela escolha correta dessas palavras, ok? Continuando então, ainda falando sobre linguagem formal e informal. Linguagem formal, ele tem por característica, então, as contrações, que são aquelas abreviações. Olha só. Contractions. That are not used in formal language. Então, essas não são usadas, né? Não são usadas na linguagem formal, tá? Contrações não são aceitas, não são utilizadas. Uma vez que eu utilizo abreviações, por exemplo, eu já transformo o meu texto em uma linguagem informal, tá? Então, in informal language, they are used for easier flow and faster speech. Então, na linguagem informal, elas são usadas, né? As contrações ou abreviações são usadas para fluir e tornar o discurso mais rápido, tá? Então, they are used, olha só, for easier flow, né? Flow é fluir mesmo, então deixar fluir mais rápido e rápido também, tá? Então, o que é normal, né? O que é esperado mesmo, a função de uma contração, né? O fato de eu abreviar, ele responde a dois objetivos, que é tornar a fala mais fácil e fluida, né? E também mais rápido, tá? 2 exemplos que exemplificam bem essa situação. She has decided, olha só, não está abreviado, certo? She has decided to accept the job offer. Ela decidiu aceitar a oferta de trabalho. Pelo simples fato de eu não abreviar, já deixo o meu texto um pouco mais formal. E a forma abreviada eu tenho, então, she has decided to accept the job offer. Ela decidiu a mesma frase, só que com a abreviação tornei meu texto mais informal. Ela decidiu aceitar a oferta de trabalho. She has decided to accept the job offer, ok? Então, 2 exemplos aí que definem linguagem formal e informal. Continuando ainda com as contrações, né, que são características da linguagem formal, eu tenho o seguinte, essas expressões, contractions in negative forms. Quando eu digo que as contrações em língua inglesa são bastante comuns e são características de linguagem informal, eu estou me referindo à linguagem, né, as contrações especialmente na forma negativa, tá? Olha só, is not, que significa não é ou não está, eu tenho isn't. Olha a forma abreviada com o uso do apóstrofo. Are not, não é ou não está. Só que daí, né, aqui é só a terceira pessoa do singular e aqui são todas as outras pessoas, né, de plural e you, que é você. Então, are not, não é ou não está, sua forma abreviada com o uso do apóstrofo. Did not, não é, não era, não está, não era nesse caso aqui, aliás, não fazia, né? Eu tenho a sua forma abreviada didn't. Have not, eu tenho a sua forma abreviada haven't, tá certo? Have not, não tinha. Aliás, não tem, né? Ele é presente, não tem. Had not, aqui é passado, não tinha. Eu tenho a forma abreviada hadn't. Will not. O will, gente, é um verbo auxiliar formador de futuro. Para ele ter um significado, ele tem que ter um verbo auxiliar depois, tá?
E nesse caso aqui, a forma negativa, né, de futuro, eu tenho won't, will not, won't. Cannot, não pode, né, esse caso aqui, eu tenho can't. Would not também, isso aqui é um verbo modal, e ele não tem uma tradução como verbo, tá? Ele precisa de um outro verbo e ele vai passar essa ideia de ia. Por exemplo, would like, o verbo gostar, like. Would like, gostaria. Nesse caso, com o not, e tivesse o like, obviamente, eu teria não gostaria. Mas ele sozinho não tem um significado enquanto verbo, tá? Wouldn't, a sua forma abreviada. Could not, que é inclusive o passado de can, tá? É o passado de can, se can não pode, could not, não poderia, tá? Could not, couldn't. Então, todos esses exemplos. Na forma negativa, muitas situações em que eu utilizo aí a forma abreviada, tá? Forma negativa, ela utiliza-se bastante da forma abreviada, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês algo novo também que nós vimos nas aulas, que trata-se do estrangeirismo. Vamos lá? Então, estrangeirismo, gente, em suma, são aquelas palavras que são absorvidas pela língua, né? No caso a língua portuguesa, absorve palavras da língua inglesa, e essas palavras não sofrem alterações, tá? Nós temos como exemplo, design, que é uma palavra que está incorporada, e ela não sofreu nenhuma alteração, ela continuou como design. Aí outro exemplo, delivery, também é outro exemplo de um estrangeirismo, uma palavra que foi imposta na língua portuguesa sem alteração. Continuando, fitness, relacionado aí à saúde, né? Uma palavra também, um estrangeirismo que foi introduzido na língua portuguesa. Na sequência, jeans, uma palavra aí, né, muito utilizada, também é uma palavra de origem inglesa que não sofreu alteração quando colocado na língua portuguesa. Na sequência, shopping center, também uma palavra aí que nós utilizamos amplamente na língua portuguesa e não sofreu nenhuma alteração. Spray, outro exemplo, né? Spray é uma palavra que nós utilizamos bastante. Show, também um estrangeirismo, uma palavra que foi importada do inglês e não sofreu alteração. Notebook também, né? Nesse caso aqui é caderno de anotação e tal. Nós também utilizamos ele como computador portátil, né? Na língua inglesa mesmo, ele não tem significado de computador portátil, tá? Nós temos online também com a palavra muito utilizada. Na língua inglesa ele é junto, na língua portuguesa já trazido mesmo, que sofreu alteração, ele tem aquele hífen ali separando, online, ok? Continuando, marketing então é uma outra palavra que nós também trouxemos da língua inglesa e não sofreu alteração, por isso ele tem essa classificação de estrangeirismo. Estrangeirismo difere de aportuguesamento. Olha só, o aportuguesamento, diferentemente do estrangeirismo, ele é uma palavra de origem inglesa, né, que sofreu alteração. Então, nós temos nylon, e ali a sua palavra em inglês, né? Aí nós temos sanduíche, que vem de sandwich. Aí nós temos sweater, que vem também da palavra em inglês sweater, sofreu alteração. Shampoo, também, né, uma palavra que sofreu alteração. Futebol, né, veio de futebol, né, nós temos o futebol, então, sofreu alteração. Basquetebol vem de basketball, uma palavra inglesa. Beige vem da cor beige, em inglês. Beef também vem da palavrinha beef, em inglês, só que modificou ali a escrita, né, a grafia. E, por último, esporte, que ficou sport, ok? São essas palavras aí que nós chamamos de aportuguesamento. Portuguesamento são aquelas palavras que sofrem alterações quando vêm para a língua portuguesa. Agora, gente, nós vamos ver um pouquinho sobre o apóstrofo, contracted forms e genitive case. O apóstrofo, então, em língua inglesa, tem duas funções, para abreviar, como nós vimos nos exemplos de forma negativa, e também para indicar posse, que nós vamos nos ater agora. Olha só. Na língua inglesa, então, nós temos esses exemplos aqui. Olha só, That's Jane's book. Esse é o livro da Jane. Então, esse apóstrofe aqui, ó, ele está sendo utilizado para indicar posse. I have to wash my dad's car. Eu tenho que lavar o carro do meu pai. Então, meu pai possui um carro, ele indica posse aqui. Ele é sempre seguido de S, tá? My dog's house, a casa do meu cachorro, tá? Is dirty, está suja. Is that John's hat? Aquele é o chapéu do John. Olha só a forma do apóstrofo sendo utilizado para indicar posse, no genitive case.
Do you know where I can buy men's clothes? Você sabe onde eu posso comprar roupas masculinas? Olha só, indicando posse, roupa desses indivíduos aqui. E por último, Peter's father, o pai do Peter, is really nice. Então nós temos aí a palavrinha, todas elas ali indicando posse, tá? Uma informação, última informação, todas as palavras em língua inglesa, né, para indicar posse, ele vem sempre seguido de S, tá? Tem o apóstrofo, na sequência tem S. Se essa palavra já for plural e for terminada em S, eu posso somente colocar o apóstrofo. Tá certo, gente? E assim a gente finaliza a nossa revisão de hoje.